Bom dia a todos. Hoje vamos fazer um debate aqui a respeito de um assunto que, quem sabe, seja uma das coisas mais importantes que a gente esteja vivendo, que são uma série de medidas de cunho legal e infralegal que estão sendo modificadas nesses últimos meses e que impactam diretamente com as nossas empresas. Estaremos no ar. Estaremos transmitindo muito do que vocês estão nos assistindo aí nas suas casas, nos seus escritórios, nos seus locais de trabalho. O nosso objetivo é realmente criar essa integração com vocês que nos assistem. Fiquem à vontade, mandem perguntas para nós nos endereços que estão sendo anotados aí e vamos tentar transmitir o que a gente percebeu e tentar tirar ao máximo as dúvidas que vocês têm. Estaremos iniciando aqui com o nosso presidente do Conselho Jurídico da CEBIC, o Gama, o José Carlos Gama, o Carlos Henrique, que preside a nossa Comissão de Habitação do Interesse Social, o Fernando Guedes, que preside a nossa Comissão de Relações Trabalhistas, e a Érica, que é da nossa assessoria jurídica. Todos eles fizeram um trabalho de busca do que houve de modificações nesses últimos tempos, e a ideia nossa seria dar essa discussão para clarear um pouco tudo isso que se tem falado. Infelizmente, ontem à noite felizmente ou infelizmente, não saberia dizer exatamente, mas foi aprovada a MP 881, e hoje à tarde ainda tem votação de destaques. Como houve uma negociação muito intensa, ninguém ainda nem conhece direito qual é o texto efetivamente aprovado, e ele será conhecido somente mais à tarde, quando forem votados os destaques em definitivos, além de instruir ainda para o Senado Federal para tentar fazer essa votação. O que a gente vai tentar é transmitir aquilo que era o relatório inicial, com comentários sobre eles, que vai ter isso. A partir de agora, quem acessar o link do nosso site já poderá obter esse documento na íntegra, que ele consta com todas essas informações. Fiquem à vontade, vocês todos que nos assistem, que podem acessar esse documento. Esse trabalho é um trabalho árduo, um trabalho que foi longamente produzido aí. Um detalhe, a partir das 10 horas, deveria estar aqui conosco o deputado Jerônimo Gorgen, que foi o relator da MP 881. E a partir das 11 horas, devemos ter aqui o Caio Megali, porque o secretário Carlos da Costa está em viagem. Ele vai entrar ao vivo também, o Carlos da Costa, ele está no Rio de Janeiro, ele vai entrar por um link, também transmitindo, falando um pouco com nós. E depois o Caio Megali, que é o secretário do ministro Paulo Guedes, ele entra na sequência aí, discutindo e tentando nos mostrar o que vem pela frente. O Jerônimo viria aqui, o deputado Jerônimo Gorgen viria aqui conosco, dizer o que aconteceu com a 881, o que ficou, o que ele pretende que dê continuidade, e depois o governo dando a sua posição do que pensa em termos de continuidade para tudo isso que tem ocorrido. Eu começo aqui pelo Gama, para o Gama dar uma explicação inicial desta parte jurídica como um todo, né, Gama? O que você vê, o que você acha que foi de mais importante nessas medidas que tivemos aqui nesse primeiro período? Bom dia, presidente. Bom dia, colegas aqui presentes que estão nos ouvindo também através da internet. Eu queria primeiro parabenizar a CEBIC por essa iniciativa, né? Ela aproxima cada vez mais a nossa querida instituição da ponta, dos nossos associados, que muitas vezes não têm condições de se deslocar até Brasília, mas que têm a oportunidade de efetivamente participar presencialmente ou através da internet, ativamente, de um assunto de tão grande relevância para o nosso país. E eu começo fazendo a reflexão com todos os amigos, até porque
houve uma discussão muito grande de alguns doutrinadores que essa medida provisória, pelo contrário, estaria trazendo uma insegurança jurídica maior para o país. Não é verdade. O que a sociedade como um todo sempre procura é simplificação, é desburocratização. A nossa CEBIC fez um trabalho alguns anos atrás, onde se chegou de que o custo de uma unidade pronta, 12% do valor de venda dessa unidade, se diz respeito à burocratização, a carimbo, que não agrega valor ao produto. E essa medida provisória, presidente, no meu entender, vem bem a calhar com os princípios básicos do neoliberalismo. Primeiro, mais sociedade, menos Estado. Segundo, liberdade econômica. Terceiro, igualdade do cidadão perante a lei. Eu acho que esses três aspectos do liberalismo estão bem certos na medida provisória como um todo, quando, por exemplo, num dos artigos, ela diz que qualquer determinação, qualquer decisão administrativa dada para um cidadão tem que ser copiada e repetida para casos semelhantes, para qualquer cidadão que, porventura, efetivamente venha a fazer aquele mesmo questionamento. Isso evita o que a gente conhecia no passado do amigo do rei. Para o amigo do rei, tudo. Para o inimigo, nada. Então, desta forma, como está na medida provisória, esse documento, essa ementa, vai precisar ter transparência, precisa ser do conhecimento público, e você, cidadão, que tem um problema semelhante, deve ser atendido da mesma forma. Segundo ponto é que a gente inverte a posição que, ao longo dos anos, principalmente nos últimos 13, 15 anos no nosso país, foi distorcido. A Constituição diz que todo mundo, na verdade, é honesto até que se prove o contrário. No nosso país, principalmente na área de licenciamento, é o inverso. Se partir do pressuposto que o empresário que efetivamente estava solicitando aquele alvará de construção, aquela licença ambiental, por trás daquele pedido tinha algo não republicano. E agora a medida provisória vem exatamente dizer isso. Mas, pelo contrário, o empresário que faz a roda da economia girar, ele é uma pessoa, a princípio, honesta, que quer o bem da empresa dele, mas principalmente o bem da sociedade. O objetivo final de nenhum empresário é o lucro. No nosso caso, do mercado imobiliário, na semana passada, presidente, nós estávamos na OAB, na Comissão de Direito Imobiliário, discutindo com o Ministério Público, com o promotor Sidney Rosa do Rio de Janeiro, e eu dizia isso para ele. Não existe fornecedor sem consumidor. Não existe consumidor sem fornecedor. O que é bom para o meu consumidor é bom para mim. Não adianta eu construir imóveis e não ter mercado de demanda para isso. Então, a medida provisória, em outro artigo, define exatamente isso e permite, por exemplo, o que Fortaleza já faz há 4 anos. O pedido de alvará de construção autodeclaratório. Eu não preciso que um arquiteto da prefeitura venha verificar o meu projeto para dizer se eu estou ou não atendendo à legislação. Eu, como proprietário do imóvel, o meu arquiteto que passou 5 anos na faculdade de arquitetura, o meu engenheiro que vai ser, declara para todos esses fins que está sim cumprindo a legislação municipal, estadual e federal, e isso é acatado pelo município. Se eu infringir qualquer legislação, o rigor da lei. Dessa forma, eu acho que a gente consegue separar o joio do trigo. Eu queria que você desse uma comentada, Fernando Guedes, a respeito dos pontos que você acha mais importantes. Eu pediria que fosse pontual, assim, dizendo o artigo tal, essas coisas. Porque eu queria falar a todos os que nos assistem aí, que estão aqui presentes, que são muitos itens, são muita coisa. Aqui nós temos leis, temos medidas provisórias, temos portarias, temos decretos, temos lei complementar, tem muita coisa aqui dentro que está acontecendo e está mudando muito a vida da gente. Eu vou citar uma aqui
que é o seguinte, que me chama muita atenção. Análise de impacto regulatório. Todas as propostas de edição e de alteração de atos normativos de interesse geral de agentes econômicos ou de usuário de serviços prestados serão precedidos de análise de impacto. Quer dizer o seguinte, que aquela enxurrada que a gente vivia de cada um pegava uma caneta e baixava um ato normativo qualquer que impacta na nossa vida, não vai mais poder ser assim. Ele tem que ter uma razão de ser para fazer isso. No mínimo, você burocratiza a burocratização e você faz com que ela torne-se mais difícil de criar esse enredado de coisas que a gente tem. Isso é um ponto muito importante que depois eu pedia que o Gama comentasse para a gente. Então vamos lá, Fernando. Bom dia, presidente, bom dia os colegas, bom dia a todos que estão aqui presentes e nos assistem também pelo link. Realmente nós estamos passando um momento muito auspicioso, muito interessante em questão de produção legislativa, de impacto para a atividade empresarial. O Gama já iniciou aqui colocando algumas questões que estão sendo discutidas na MP 881 e outras leis, e do ponto de vista trabalhista não é diferente. Nesse primeiro semestre, nós tivemos aí o lançamento da revisão das normas regulamentadoras, que está em processo. Já tivemos alteração em 2 normas regulamentadoras, a NR número 1 e a NR número 12 foram alteradas. A NR2 ela foi revogada. A NR1 trata de questões gerais sobre fiscalização e aplicação de preceitos de segurança do trabalho. A NR12 trata de máquinas e equipamentos, operação de máquinas e equipamentos e as questões relativas à segurança. E é interessante falar que nesse processo, sim, sendo aprovado isso que o presidente Zé Carlos acabou de falar, em que a necessidade de análise do impacto regulatório, do impacto da medida em relação aos administrados, isso provavelmente, não, com certeza vai influenciar bastante esse processo de revisão das normas regulamentadoras que, como nós sabemos, impacta muito o nosso dia a dia. Dentre as normas que estão em revisão, nesse momento, estão a NR4, que trata do Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho, o SERNT, a 5, que trata do PCMSO, e a 18, que trata de saúde e segurança do trabalho no setor da construção. Nesse momento, ela está em consulta pública aberta pela Secretaria de Trabalho, para quem quiser fazer suas sugestões colocar, e a partir do mês que vem, ela vai entrar num processo de discussão, num grupo tripartite entre empresários, trabalhadores, empregadores, trabalhadores e governo, e a previsão da Secretaria de Trabalho é que esse texto seja finalizado e editado até o fim desse ano, até em dezembro. Quanto à MP 881, presidente Zé Carlos, muita coisa mudou, desde o texto original apresentado, o PLV 17, relatado pelo deputado Jerônimo, e a votação de ontem. Nós tivemos a notícia que na votação do texto base de ontem foram retirados alguns itens do relatório do deputado Jerônimo, em acordo com os partidos, a liderança dos partidos políticos, seriam polêmicos, poderiam ser questionados, dificultaria a aprovação. Dentre eles, vários de natureza trabalhista, porque apesar da redação original não prever essas questões trabalhistas, várias coisas foram colocadas no relatório do deputado Jerônimo, mas na votação do texto base ficou somente a discussão sobre trabalho aos domingos, autorização para trabalho aos domingos, sendo que deixando a necessidade de que a cada 4 semanas um deles, das folgas semanais do empregado seja no domingo. Ficou também a questão da carteira de trabalho digital, que a tendência é acabar com a carteira de trabalho azul, um clássico, um ícone do trabalhismo brasileiro, e transformar em digital, com todas as informações centralizadas no CPF do trabalhador. E ficou também o ponto por exceção, a possibilidade de marcação de ponto por exceção e também de dispensa da marcação de ponto para estabelecimentos até 20 empregados. A legislação hoje fala em 10, o relatório passou para 20 e também trouxe a possibilidade de, por acordo individual ou coletivo,
entre empregados e empregadores, o ponto seja marcado por exceção, ou seja, somente aquilo que levaria ao pagamento de horas extraordinárias e outras questões seria anotado. O normal, as 8 horas diárias, não seria anotado. E um resumo do que está acontecendo aí, presidente. Depois eu ia te pedir na outra tua intervenção, Fernando, que você falasse da cronologia da NR18, o prazo que foi aberto, depois o prazo que se imagina que ela deve ser assinada. Mas eu queria falar aqui, por exemplo, da MP 881, além desse análise do impacto regulatório, eu queria falar também de desconsideração de personalidade jurídica. Ele acrescenta ao artigo as definições objetivas, antes ausentes, do que seria desvio de finalidade e confusão patrimonial. Ou seja, são coisas que a experiência, ao longo do tempo, mostrou que precisavam deixar mais claro. E essa MP vem trazer. Eu quero dizer que nas entrelinhas tem muita coisa que precisa ser analisada. Liberdade de contratação, interpretação de contatos de adesão, isso é uma outra coisa que sempre gerou muita polêmica, está nessa MP também, na 881. A parte de relações interempresariais, sociedade unipessoal, criou a figura da sociedade unipessoal, lei de registros públicos, registro e-mail eletrônico, lei do cadastro informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais. Afinal de contas, tem um monte de coisas aqui que acontecem e cabem sim a gente fazer um aprofundamento quanto a isso aí. Queria, Carlos, que você desse uma posição aí e como é que você está vendo essas medidas, porque a gente vai seguindo aqui. Nós só falamos da MP 881, mas ela é uma entre várias que a gente vai comentar. Bom dia a todos. A minha leitura é que essa MP ela é uma consequência do momento que vivemos. Nós acostumamos com o Estado regulador, seja através de leis, de decretos, instruções, onde busca controlar tudo. E nós estamos num momento em que o Estado tenta desobstruir esses canais e certamente gera em nós, de certa forma, um pouco de ceticismo no início, porque estamos aculturados a esse processo altamente regulador, mas certamente depois de um aprofundamento a gente começa a perceber o quanto isso pode ajudar na velocidade, na dinâmica da vida das pessoas e das empresas. Esse ponto que o presidente Zé Carlos citou, que é a questão da desconsideração da pessoa jurídica, eu lembro para aqueles que puderam participar do primeiro seminário do Conjur, lá em Maceió, foi um tema tratado lá, eu tenho formação de direito, mas gostei muito daquele seminário, porque ele, a partir dali, eu disse, a pessoa de ter uma empresa devia ter um aprendizado sobre isso, porque eu aprendi naquele seminário que pessoa jurídica nasceu a partir de uma percepção da sociedade da época, lá do século XV, XVI, não sei exatamente qual, de que as pessoas não tinham vontade de colocar o seu capital no risco para não contaminar todo o seu patrimônio. E a partir daquela ideia que foi concebida, as pessoas criaram essa pessoa jurídica, onde alguém pega uma parte do seu patrimônio e aloca naquela empresa e limita o seu risco àquilo. E a partir dali nós tivemos, durante o seminário, a leitura de diversos ministros, ex-ministros dos vários tribunais, colocando como cada tribunal julgava nós, sócios e as empresas, a base da lei. E te via que, na verdade, eles mesmos reconheciam que o processo tinha sido totalmente, vamos dizer assim, desconstruído, e, a partir daí, nós, sócios, estávamos tão expostos quanto a empresa estava exposta, embora houvesse alguma limitação. Eu, conversando com o Gama, com a Érica, essa MP ela vem reforçar o que já existia, mas muito bem, ela vem também qualificar quando, eventualmente, pode haver essa confusão em que o sócio venha a ser contaminado por um problema na empresa, né? E, obviamente, questão de fraude. Então, eu acho que isso é uma medida simples, pequena, mas que pode motivar muitas pessoas a empreender na medida em que ele tem uma garantia e que ele determinou quanto do que ele tem pode ir para o risco empresarial. Pode parecer sonho, quando a gente recebe uma ação trabalhista que nem sequer foi acionada a empresa, já é acionada a empresa e o sócio, né?
é um momento, talvez, para conquistas, né? Não vai ser fácil. Nossa sociedade está muito arraigada nessa cultura. Ontem nós tivemos uma reunião com uma das secretarias do Ministério da Economia sobre cartório, e a gente percebe o quanto é complicado discutir o cartório que a gente chama de cartório. Mas não vai ser fácil desconstruir os inúmeros cartórios que foram criados ao longo do tempo para a nossa vivência. Mas eu acho que essa MP, ela traz essa discussão, ela traz uma legislação que vai nos ajudar e traz ainda muito mais um encaminhamento para que depois isso se reflita nas posturas estaduais e municipais, né? Nós sabemos que, enquanto república, não adianta só ter uma legislação federal que vai abranger tudo, mas às vezes precisa ter o rebatimento no plano estadual, no plano municipal. Isso só avança quando alguém dá um passo à frente. Eu acho que a MP ela tem esse viés de dar um passo à frente, de nos remeter à busca de uma sociedade onde a responsabilidade seja mais avaliada individualmente e não achar que o Estado vai dizer o sim e o não de todos os atos que a gente tenha que praticar. A gente tem que ter a responsabilidade das decisões para tomar. E isso certamente, como eu disse antes, não vai ser simples, mas com certeza nós vamos encontrar o caminho de fazer. O Fernando falou aqui das normas regulamentadoras, eu acho que ele é um grande processo, né? Outrora a gente discutia como ir bastante analítico a norma regulamentadora para tirar a subjetividade do fiscal. Hoje, o viés já não é esse. Então, isso é um desafio imenso para a nossa forma de pensar, para a nossa forma que nós fomos aculturados, mas certamente os ganhos são enormes e eu acho que todos vão ganhar no final dessa história, quando ela se tornar real e materializada e aplicada e reconhecida. Presidente, me permita só um pequeno complemento em relação a isso. O mundo todo, o capital externo, está de olho no Brasil, tá certo? Em função das oportunidades que aqui ainda existem. Imagina, na verdade, um investidor externo que me convida para ser sócio e ele diz: Gama, eu quero ser seu sócio cotista. Você tem a expertise do seu negócio, mas não tem o dinheiro, mas eu tenho o dinheiro. Então, você é seu sócio cotista. E aí, eu, na verdade, faço alguma confusão patrimonial ou desvio a finalidade, e aí sou responsabilizado pelo pagamento daquilo e a empresa não tem, na verdade, patrimônio para honrar com aquilo. No passado, poderia-se entrar até no patrimônio do sócio apenas cotista. Então, é impossível se trazer recurso externo com a insegurança jurídica dessa. A medida provisória vem dizendo exatamente isso. Você vai poder sim entrar no patrimônio do sócio, mas daquele que provocou o problema. Isso é se fazer justiça. Isso é fazer com que a roda da economia gire. Cada um responsável por cada um. Agora, se o sócio cotista ficou responsável de ingressar com capital em determinado momento e não o fez, e em função disso eu deixei de honrar os meus compromissos, aí sim, ele passa a ter responsabilidade pelo prejuízo que minha empresa, que aquela empresa, que é uma ficção jurídica, como bem colocou o Carlos, provocou para a sociedade. Eu ia pedir, Érica, a MP 876, ela decaiu, ela caiu. Mas daí o texto dela foi absorvido pela 881. Eu queria que você falasse um pouquinho do que tinha na 876. Bom dia a todos. Como bem falado aqui, a 881 ela prima pelos princípios da liberdade econômica, que é um princípio constitucional, né? Muitos falam que por se tratar de direito econômico não seria constitucional, mas sim, é um princípio constitucional e que desde a Constituição de 88 não foi foco, né, do legislador. Isso porque vários direitos dos vulneráveis, consumidores, meio ambiente, trabalhistas, já foram regulamentados. São direitos constitucionais e que já foram regulamentados. Nós temos a CLT, nós temos Código de Defesa do Consumidor, nós temos várias leis de direito ambiental, mas não tínhamos uma lei que previsse a liberdade de iniciativa, a liberdade econômica. Então, essa MP veio para dar concretude a esse direito também constitucional, e por isso a importância dela. Essa MP 876, que trata fale da 873 também, por favor. Certo. A 876, que trata dos registros das empresas mercantis, ela é importante
em que pese ela ter perdido a sua eficácia nesse mês de julho agora, o texto integral dela foi incorporado à MP 881. Por quê? Porque hoje muitos empreendedores têm uma dificuldade enorme para abrirem suas empresas. E isso dificulta a economia. Porque, vejam, o trabalho, ele é também um direito constitucional. E não só o trabalho como o exercício do empregado, mas o trabalho pelo empreendedor. É um direito do trabalho. É um trabalho isso. Então, quando a gente tem que esse trabalho, o empreendedorismo, é um direito constitucional, que inclusive gera mais trabalho, gera mais renda, movimenta a economia, qual é o sentido, a pergunta que se faz, qual é o sentido do Estado limitar esses direitos? Qual o sentido do Estado burocratizar esses direitos? Então, essa MP, que inclusive incorporou o texto do registro das empresas mercantis, vem dizendo exatamente isso. Olha, sociedades anônimas, elas agora terão um prazo para iniciar a sua atividade, prazo para de 5 dias. Então, o Estado é obrigado a registrar determinadas sociedades ou no prazo de 2 dias ou no prazo de 5, trazendo à concretude o princípio também esculpido na Constituição Federal, no artigo 37, que é o princípio da eficiência, da moralidade administrativa. Então, se houver algum problema, e essa ideia vem esculpida na MP, se houver algum problema nos registros, nas licenças, nas concessões e permissões, que elas sejam fiscalizadas a posteriori, mas que o princípio da boa-fé do particular seja preservado. Porque, olha, vejam, a nossa Constituição, como bem disse o presidente Gama, ela pressupõe, isso é um princípio na esfera criminal, mas vale para nós, a ideia vale, é que a boa-fé, ela tem que ser presumida sempre. A gente não pode partir do pressuposto que as pessoas ajam de má-fé. Não é essa a ideia. Né? Se nós formos fazer uma busca no judiciário brasileiro para todas as decisões ou os processos judiciais em que um juiz de direito declarou a anulabilidade dos contratos por vício, né, de consentimento, por dolo, por fraude a credores, por lesão, essas ações serão mínimas. O que eu quero dizer é que esse número mínimo de ações resultam num número mínimo de má-fé do particular. E um número maior, absurdo, são de pessoas particulares que agem de boa-fé. Então, por que não o Estado partir desde sempre desse pressuposto? Por que só agora? Né? Então, essa boa-fé permite os registros das empresas mercantis de forma mais célere, né, com prazos mais reduzidos, e aí o particular pode iniciar suas atividades desde logo, pode produzir emprego, produzir renda, fomentar a economia, que é isso que nós queremos, é isso que o nosso país precisa. E desde logo nós podemos fazer, como bem dito aqui, licenças por declaração. Né? Nós temos o maior imposto do Brasil hoje, que é o imposto de renda. E como que ele é feito? Por declaração. Né? Nós declaramos as nossas rendas e o Estado, o que ele faz? Posteriormente, ele homologa ou não. Se tiver algum vício, se tiver algum problema, alguma irregularidade, ele não vai homologar aquela declaração de renda. Né? E por que não ser assim nos nossos licenciamentos ambientais? Né? Então, essa é a ideia da MP, que incorporou essa MP 876, que perdeu a eficácia. Em relação à MP 873, da contribuição sindical, ela também perdeu a sua eficácia, né? Mas o que ela dizia, essa MP? Ela dizia que a contribuição sindical ela deveria ser feita, por boleto, não mais por desconto, né, em folha. E o segundo ponto, que permanece hoje por decisão do Supremo Tribunal Federal, é que ela tem que ser precedida de autorização expressa, voluntária e individual do empregado. Né? Em que pese essa eficácia, essa MP novamente ter perdido sua eficácia, o Supremo Tribunal Federal, no mesmo dia, declarou que é a decisão do Supremo, a interpretação do Supremo de que é necessário essa autorização individual do trabalhador. O
Então, o Supremo não dispensa isso. Agora, o Supremo não decidiu nada sobre o boleto, né? Se pode ser feito desconto em folha ou se preserva-se o que a MP tinha previsto do desconto do pagamento via boleto. Mas hoje nós temos no Senado Federal um projeto de lei que visa restaurar novamente essa integralidade do texto dessa MP. Então, provavelmente será muito discutido. Ela não está na 881 a 873. Mas não está na 881. Não está na 881. Não. Está ok. Na MP 889, que é aquela famosa do FGTS, que também trabalhou com PIS e PASEP, no nosso entendimento existem alguns problemas ali. Por exemplo, quando eu mudo algumas coisas que deveriam ser via uma lei complementar e, na verdade, está sendo feito via uma medida provisória. Mas eu acho que isso aí vamos deixar como um detalhe para depois. E eu queria pedir ao Gama que desse continuidade, Gama, e falasse um pouquinho aprofundasse um pouquinho. Eu acho que você já comentou, nós já comentamos, mas essa coisa da personalidade jurídica, você já fez? Porque isso aqui pode vocês pensarem que é pouca coisa, mas isso aqui é, quem sabe, um dos maiores problemas que gerou insegurança jurídica nos últimos tempos. O que a gente fala de personalidade jurídica? É aquilo que o patrimônio dos sócios acaba respondendo por algum tipo de ação, algum tipo que tem a ver com a pessoa jurídica. Isso vale para imposto, vale para reclamatória trabalhista, não é incomum que a gente discute de pessoas que, de repente, nem saibam de nada, vão lá quando vê a sua conta está bloqueada por causa de uma ação que ele foi sócio de alguma coisa lá no passado que nem passava mais pela cabeça dele que isso existiria e, de repente, a conta dele vai lá e é tomada um naco para poder pagar esse tipo de coisa. Eu quero só reiterar aqui, sabe, Gama, e reforçar, porque o grande objetivo nosso hoje é mostrar a vocês que nos assistem, a vocês que estão aqui, como as coisas estão mudando. Elas estão mudando numa velocidade muito grande e nós, nos nossos afazeres diários, muitas vezes não percebemos. Então, esse da personalidade jurídica, eu acho que representa muito disso. Muitas coisas nós iremos conversar ainda daqui para frente, mas eu queria só que o Gama colocasse isso aí. Pois não, presidente, mas me permita aqui fazer até um pequeno comercial da CEBIC, chamando a atenção de você, dirigente sindical, quer de sindicato, quer de Secov, quer ADEME. Aqui está uma excelente oportunidade de você se aproximar do seu associado. Você vê, por exemplo, a medida provisória dessa permite um seminário em alto nível no seu estado. E o empresário precisa, sim, conhecer das leis. Ele não pode ficar só na mão da sua assessoria jurídica. Eu sempre, inclusive, digo que o futuro da advocacia vai ser a advocacia preventiva. Então, atenção, presidente de sindicato, a CEBIC está à disposição, através do seu conselho jurídico, para começar amanhã o seminário, dialogando com o seu empresário, mostrando a importância de fazer valer os nossos direitos. E eu vou dar um exemplo antes de responder a pergunta do nosso presidente. Na lei está definido também algo que há muito tempo já é direito nosso. Você, cidadão, ao entrar com um pedido de licenciamento ambiental, de alvará de construção, de alvará de funcionamento, qual é o prazo que a prefeitura lhe dá para lhe dar uma resposta positiva ou negativa? Não tem. Aí você vê a associação, Manaus eu levo 8 meses para aprovar um projeto. Pernambuco eu levo 6 meses para tirar meu alvará de funcionamento. Porque a gente não exerce o nosso direito. O Código das Cidades, que é de 2001, 10.257, no seu artigo 49, diz o seguinte, que se a legislação municipal não der prazo para lhe dar uma resposta positiva ou negativa, esse prazo é de 60 dias. Isso é uma lei federal que precisa valer para o país todo. Então, façamos valer os nossos direitos. A lei agora, presidente, vem melhor ainda. Porque o que é que alguns estados faziam? Levava 59 dias, no último dia, e dava relação de pendência. Aí, quando eu voltava, mais 60 dias, outra relação de pendência.
A medida provisória diz o seguinte: o tempo é de basquete. Então, você tem 60 dias. Se você, com 59 dias, der a relação de pendência, quando o processo voltar enviado para o empresário, você vai ter que ter um dia para dar a resposta. Senão, automaticamente está aprovado. Isso é bom para nós e é bom para a sociedade. Entendeu, presidente? Quando a nossa secretária Agda Muniz foi fazer o alvará autodeclaratório, os arquitetos e engenheiros fizeram greve da secretaria. Disse: você está tirando nosso emprego? O que é que eu vou fazer daqui para frente? E ela chamou: não, eu deixei de fazer que vocês fossem simples cartorários, colocando, na realidade, carimbos em plantas sem necessidade, e vocês vão fazer a verdadeira função de vocês. Vocês vão planejar o futuro. Hoje, Fortaleza tem um planejamento para 2040. E essas pessoas, na verdade, se sentiram valorizadas. Então, esse é o fruto da medida provisória. E eu preciso fazer essa reflexão com os senhores, porque muitas vezes a gente fica todo dia, o dia todo, apagando incêndio, pensando em comer o almoço, e a gente se esquece do futuro. Então, qual é a sugestão que eu dou, principalmente para as empresas que têm 2 sócios? Deixa um cuidando do dia a dia e bota alguém para pensar no futuro. Com relação à desconsideração da personalidade jurídica, o problema é tão sério no nosso país que foi exatamente como bem colocou o Carlos, o primeiro tema que nós fizemos há 3 anos atrás em Maceió. E aí os senhores precisam ter noção, porque em alguns direitos previstos constitucionalmente, como é o direito do trabalho e o direito do consumidor, é, na verdade, levado à teoria menor, onde diz o seguinte: basta o fornecedor comprovar que houve, na realidade, um prejuízo e o nexo causal, independente do fornecedor ter ou não culpa, ele é responsabilizado. Isso é um direito, sim, do consumidor. Idem no direito do trabalho, diferentemente do direito civil. Então, a gente precisa ter um certo cuidado que, efetivamente, tendo algum tipo de problema, o seu patrimônio, seu pessoal, do sócio, vai sim ser atingido caso a empresa não tenha condições de honrar com o prejuízo que ele fez, por exemplo, para o fornecedor. Mas isso, por exemplo, não vale na área civil. Então, a gente precisa fazer essa distinção, precisa conhecer e ter certos cuidados, tá certo? Efetivamente, para evitar que a gente tenha um problema futuro. Outro ponto fundamental, e a gente precisa ter também esse sentimento, é que as empresas não fazem, presidente, é a outra orientação que eu dou, um fundo de reserva para esses problemas. Do mesmo jeito que nós, empresários, quando terminamos uma obra, eu deixo lá um percentual de 1 ou 2% para manutenções futuras, porque o negócio nosso é uma indústria e é possível ter qualquer tipo de defeito, eu tenho sim que fazer um fundo de reserva para questões futuras. Porque isto está inerente ao risco do empresário e nós não fazemos. E nós não fazemos. Está certo, presidente? A Lei Complementar 168, ela tratou de reativação de empresas do Simples. Eu só vou voltar um pouquinho aqui no que o Gama falou. Vocês já imaginaram que sonho eu entrar com a solicitação de alvará e coisa assim, e o responsável pelo prazo seja o outro lado, não eu? Né? Você já imaginou que mudança radical na vida da gente? Essas mudanças são tão fortes, tão radicais, que eu diria para vocês o seguinte: nem nós estamos preparados, porque ainda a gente é totalmente viciado na dependência do setor público, desse Estado que todos nós estamos falando aqui, de ser um Estado que vive, a máquina vive para ela própria, não para o cidadão. Então, essa Lei Complementar 168, ela fala de empresas que foram desenquadradas do Simples e ela tem a oportunidade de voltar a ser enquadrada. A Lei Complementar 167, ela fala da empresa simples de crédito. O que acontece? É só no Brasil que pode acontecer uma coisa dessa, onde uma empresa individual, concedendo crédito, ela pode fazer juro menor do que um banco de atacado, um banco de varejo, né? Então, o que essa empresa permite é que cidadãos se estabeleçam com o seu capital próprio, não pode captar recursos, mas ele pode sim fazer aplicações, e isso é uma das formas mais importantes de microcrédito. É aquele crédito que
vai do porta a porta. A lei complementar 166, ela dispõe sobre o cadastro positivo, o tão esperado que depois de muito tempo acabou acontecendo. Então, hoje você já tem a lei do cadastro positivo devidamente sancionada e em operação, que é um grande ganho para a área de concessão do crédito. Nós temos, logo em seguida, as leis ordinárias, que eram leis complementares. A medida, isso aqui, é muita coisa que nós temos aqui, que vocês, acessando o nosso site, pegando o link ali, vocês podem baixar a todas essas leis. A lei 13848, que dispõe sobre a gestão, organização e processo decisório e o controle social das agências reguladoras. Isso acho que é um outro fator muito importante, né? Que a agência reguladora foi extremamente politizada e, com isso, você acabou capturando todo aquele processo que tinha ali, com todos os seus problemas que existem na hora de uma concessão, na hora de uma regulação de qualquer um desses segmentos. Mas antes de continuar com isso aqui, eu queria, Fernando, que você falasse da NR18, dos prazos da NR18, do que a gente está imaginando e qual o trabalho que a CEBIC está fazendo e que precisa do apoio das pessoas que estão aí nos assistindo. Muito bem. Em relação à NR18, ela, nesse momento, até o dia 30 de agosto agora, ela está em processo de consulta pública, né? Uma novidade, inclusive, que a Secretaria de Trabalho implementou, que é oferecer à sociedade a oportunidade de apresentar suas opiniões, suas sugestões acerca do processo de revisão de NRs. E esse prazo, como eu disse, encerra dia 30 agora, né? Encerrado o prazo, iniciarão discussões tripartites com representantes de empregadores, trabalhadores e governo, né, que discutirão o texto, né, ou as sugestões apresentadas, o que é mais adequado dentro desse propósito de simplificação e desburocratização, que é o que o governo tem colocado. Pela CEBIC, né, nós teremos, os empregadores têm 6 vagas nesse processo, né? 4 delas serão da construção, sendo 3 da CEBIC e 1 do Sinicom. As outras 2 são de 2 confederações, a CNC, Confederação Nacional do Comércio, e a CNT, que não abriram mão das vagas, porque, na verdade, essas vagas, nessas discussões tripartites, elas são das confederações e não das entidades de classe, né? Então, as outras confederações, Sistema Financeiro, Saúde e Agricultura, abriram mão das vagas para o setor, né? Mas essas outras 2 confederações, CNT e CNC, não, eles participarão das discussões sim. Mas essas discussões irão até o fim do ano, né? Quando está previsto na primeira quinzena de dezembro, uma reunião do Comitê Tripartite Paritário, a CTPP, cuja composição, inclusive, saiu ontem, para aprovação do texto definido por essa comissão. Ou seja, nós temos 3 etapas. A primeira etapa é consulta pública, a segunda etapa é discussão tripartite entre os representantes do setor, trabalhadores, empregadores e governo. Terceira etapa, aprovação, né, no Conselho Nacional e publicação. O governo quer publicar a nova NR18 esse ano ainda, dentro do cronograma colocado, seria esse ano. E a NR18, presidente Zé Carlos, seria a primeira, né, norma regulamentadora setorial a ser revisada. É um marco, é um diferencial que o governo colocou o setor da construção, reconhecendo a importância do setor da construção, colocou em primeiro lugar nesse sentido. Pode, claro, por favor. Microfone, por favor. Microfone, por favor. Bom dia. Com relação à NR18, temos lá no Rio Grande do Sul o SAN, que tem participado pela CNI ou pela Fiergs. Ele tem demonstrado uma grande preocupação. Eu te pergunto, Fernando, nós estamos bem atuantes, o que poderá, porque a gente sofre muito com a NR18, poderá haver mudanças positivas para o nosso setor, de esclarecimento de muitas
atividades que hoje são de difícil entendimento? Essa é a proposta, sabe, Cecílio? É importante que a gente tenha em mente que o governo quer seguir a linha da desburocratização e simplificação. Nós podemos tomar como exemplo a NR12, que foi recentemente alterada, que trata de questões de segurança em máquinas e equipamentos. Essa NR12 ela era objeto de muitos questionamentos por parte da indústria, por conta das necessidades de adaptação de máquinas que elas tinham em virtude da aplicação da norma. Para vocês terem uma ideia, só um exemplo, existiam algumas máquinas importadas da Alemanha, da Itália, dos Estados Unidos, que eram aprovadas pelos órgãos reguladores nesses países, mas no Brasil não poderiam, né, não poderiam ser usadas por questões trabalhistas, questões de adaptação da norma regulamentadora. Ou era impossível de ser usadas, ou era inviável de ser feita a adaptação caríssima que fosse feita. O que o governo fez na 12 e pretende, né, quer colocar para discussão na 18? O governo tirou muita coisa, trocou a pergunta do como fazer, que a 12 descia no detalhe de itens que deveriam ser observados pelas empresas, e passou para o que fazer. O que você tem que fazer? Como fazer é problema seu. O que você tem é garantir os limites de segurança previstos naquelas normas regulamentadoras. Essa é a discussão que quer que seja feita para 18. Isso visando simplificação, desburocratização e um problema que é muito sério lá no Rio Grande do Sul, né, de divergência de interpretação. A aplicação de uma norma X em um estado é de uma forma, em outro estado é da forma Y, né? Então, o principal objetivo é esse, é simplificar, desburocratizar e tirar as divergências de interpretação, tirando o que fazer e não como fazer. Pra vocês terem uma ideia, a norma de 18, hoje ela fala que o bebedouro tem que ter jato em diagonal e ficar 90 centímetros de distância do chão, né? Eu acho que essa cultura, que é muito importante que a gente tenha em mente, que a gente criou o Brasil como uma grande repartição pública, na qual tudo é burocratizado, tudo é milimetricamente definido e coisa e tal. Isso aí não é compatível com uma atividade econômica. Não pode se viver dessa forma. E eu aproveito a tua pergunta, Cecílio, que é o seguinte, muita crítica virá por parte de todos esses que acreditam nesse modelo que a gente tem até hoje. Mas ele certamente não serve para a saúde do trabalhador, porque enquanto você perde horas e horas, pessoas escrevendo papéis, pessoas entrando em detalhes como esse, se o bebedor tem diagonal, se não está na diagonal, se tem 90 ou 92 centímetros. Alguns exemplos que no lançamento o secretário Rogério Marinho falou sobre isso, o que essas horas que são perdidas à toa com isso podem ser muito bem usadas fiscalizando o trabalho informal, fiscalizando o trabalho que efetivamente faz mal ao trabalhador. Quando você chega lá e entra numa obra informal que estão de sandália de borracha, que não estão de capacete, que não tem o mínimo EPI. Acabei de ver um prédio que esses dias que teve teve um problema lá, desmoronou lá na Paraíba. Eu estava vendo uma foto anterior dos trabalhadores, todos eles numa laje, todos eles sem nenhum equipamento, sem nenhuma proteção. E aquilo falta gente para fiscalizar. Por quê? Porque estão pegando picuinha que não tem essa necessidade. Então, certamente haverá crítica daqueles que não acreditam nesse modelo, mas nós acreditamos piamente nesse modelo, que é um modelo de dar resultado. Eu acho que nós estamos numa época que o resultado é importante, não é o meio, e sim o fim a que se destina. Eu queria fazer uma coisa, que essas perguntas todas pudessem vir por escrito para a gente, tá, Maiara? Por favor. Vamos deixar o último, então, com o Bilé, depois a gente pede por escrito. Pois não, Bilé? Alô. Obrigado, Ricardo. Oi. Alô? Eu acho que está perfeito, viu, essa sua colocação, e eu acrescentaria só o seguinte: as forças contrárias a essas mudanças, com certeza, vêm da diminuição do tamanho do Estado, porque a única coisa que justifica
o tamanho do Estado até hoje são esses enormes penduricalhos de enxugação de gelo, de definir jato, de bebedouro. Não tem sentido. Simplificando, o que acontece? Automaticamente o Estado diminui o seu tamanho. Então, esse pessoal que está gritando, e nós temos que gritar mais alto, essa opinião, né? Isso vai ser feito. Gama, só uma coisa, eu perdi talvez um pouquinho atrasado, a questão da lei da liberdade econômica, não sei se chegou a falar, depois dá um enfoque do que as empresas prestadoras do nosso setor da construção foram beneficiadas nisso, aquelas pequenas empresas que prestam serviço para a construção civil, porque elas não se enquadram totalmente, porque elas têm uma certa periculosidade, né? Mas o que isso trouxe de benefício para essa gama de empresas que a gama que atua no nosso segmento? Bom dia, obrigado pela pergunta. Exatamente isso. Quando efetivamente vem um artigo dizendo que essas empresas que são constituídas por seu próprio sustento e que efetivamente a sede da empresa vai ser a próprio domicílio da pessoa, não vai haver mais necessidade da pessoa ter o alvará de funcionamento, não é uma permissão do governo, quer federal, estadual, municipal, para se instalar. Tá? Então, isso vai ser importantíssimo para a gente, para aqueles pequenos empreiteiros que trabalham conosco, né? Instalação elétrica, instalações hidráulicas, colocação de gesso, etc. Essas pessoas, muitos trabalhavam na informalidade. Por quê? Porque quando eles trabalhavam como profissional autônomo, o custo de um recibo de profissional autônomo é muito grande, quer para quem está prestando o serviço, quer para a empresa que está contratando. Só em termos de INSS, você é obrigado a reter do profissional autônomo 11% e a empresa ainda tem, na verdade, que recolher 20% da parte dela. Então, sobre R$1.000, R$310 são pagos pelo prestador de serviço e pela empresa só para você faça o INSS. Então, isso veio incentivar que realmente esses prestadores de serviço possam criar empresas no MEI ou no Simples para desenvolver a sua atividade, tá certo? Eu queria, presidente, aproveitar, eu sou conhecido, nasci, na realidade, na explosão lá do Paiol de Jacarepaguá, meu pai era militar, e diz que eu sou, na realidade, muito irrequieto e polêmico e provocador. Então, eu volto a provocar nós, empresários. Nós somos muito responsáveis pelo que o país está acontecendo também, por não ir atrás dos nossos direitos. E eu vou citar 3 exemplos aqui. Estava conversando com o Carlos foi dar entrada num registro de um projeto Minha Casa Minha Vida no interior do estado, e o oficial de registro apresentou a ele como emolumento R$181 mil para registrar o contrato. Porque, segundo a interpretação do registrador, o valor da hipoteca não era um ato só, deveria ter dividido pelas 200 ou 300 unidades e multiplicou o valor simplesmente por 200 e 300 unidades. O meu amigo Carlos, apesar de não ser advogado, é um rábula perfeito, muito melhor do que vários advogados, insistiu e não pagou. Enquanto isso, outro colega foi e pagou. Por quê? Porque para ele era melhor pagar do que o custo, na verdade, de eu não ter liberado a parcela pela agente financeiro, porque o contrato não estava registrado. Esse tipo de sensibilização é que a gente tem que ter. O caso tem que chegar para a Caixa Econômica, meu amigo, o contrato não está registrado por um erro de interpretação do cartório. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou depositar o dinheiro aqui que eu acho devido e me libere meu dinheiro. Vou citar um segundo exemplo. Qual é o município de vocês que, quando você vai receber o ABITS, você não recebe o ABITS né, na Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, você vai receber na CEFIM, na Secretaria de Finanças, porque a Secretaria vai fazer um levantamento expedito, aproximado, para ver se você pagou o ISS certo ou não. E se ela calcular de forma expedita que você tem um débito a pagar, ele segura o seu ABITS. Isso é ilegal. Você tem que levar lá o delegado de polícia para prender esse camarada. O Supremo Tribunal Federal já definiu isso. É direito do cidadão, você não pode ter o seu ABITS, seu documento retido, para forçar você a pagar o tributo. O fisco tem outros modos de fazer você pagar. Mas libere a sua atividade econômica, porque aquele ABITS, dezenas de pessoas estão aguardando para receber a sua casa própria. E nós não fazemos isso. Quanto é que dá para pagar? 20 mil, 30 mil, 40 mil? Eu prefiro pagar. E assim
começa, na realidade, a acontecer a sociedade. Vou citar o terceiro exemplo, ITBI. Qual é o município que você compra um imóvel por 500 mil e a prefeitura avalia por 500 mil? A prefeitura avalia por 800, 1 milhão. E você não exerce seu direito para ir lá cobrar de que a avaliação seja feita a preço de mercado. Então, me desculpem, mas eu quero alertar vocês de que a gente precisa estar pensando isso todo dia, o dia todo. Cidadania é o que o nosso Brasil precisa. A Lei 13.726, ela racionaliza atos e procedimentos administrativos dos poderes dos estados, municípios e federal. Isso aí quer dizer o seguinte, que fica dispensada a exigência de reconhecimento de firma, autenticação de cópia de documento, juntada de documento pessoal do usuário, apresentação de certidão de nascimento, apresentação do título de eleitor, apresentação de autorização com firma reconhecida para viagem e uma série de outros fatores. Isso aqui é um outro ponto também que a gente queria colocar para todos vocês. Decretos. Eu vou ler alguns itens aqui para vocês de extrema importância. Decreto 9864, que dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia e dispõe sobre o Comitê Gestor de Indicadores. Eu queria... Você lembra alguma coisinha disso, Érica? Direito ambiental. Tá. Eu queria que você falasse um pouquinho desses decretos, por favor. Bom, esses decretos, eles visam regulamentar leis federais, mas tem um que eu gostaria de destacar, que eu acho de suma importância, que é um decreto, eu não lembro o número dele agora, 9760, que trouxe a possibilidade de uma conciliação prévia nos procedimentos administrativos ambientais. Isso é importante. Vejam, no nosso processo civil, foi instituído com o novo Código de Processo Civil as audiências conciliatórias prévias de forma obrigatória, né? A não ser que ambas as partes já a dispensem. E no procedimento ambiental, isso é importante porque vai evitar uma gama enorme de processos administrativos na esfera ambiental. E nessa audiência, sobretudo, pressupõe uma conciliação, óbvio, em decorrente de algum auto de infração, mas nessa audiência, tanto a administração como o infrator, eles podem acordar, e nesse acordo pode ser estipulado um desconto de multas em até 60%. Então, é importante esse decreto, porque, por um lado, vai diminuir a burocracia novamente, diminuir a quantidade de processos, aumentar a celeridade, né, e eficiência da administração pública, mas vai trazer uma contrapartida para a pessoa que foi autuada. Ela pode ter um desconto nas suas multas, desde que ela também preste algum serviço para a recomposição do dano ambiental. Então, eu destacaria esse decreto que eu acho muito interessante. Você queria comentar alguma coisa, Gama? Não. Carlos, eu queria que você também desse uma falada disso que a gente falou até agora, da importância na empresa, na tua empresa, como é que você vê essas coisas aí que a gente tem falado até agora? Como eu fiz a minha abordagem, eu acho que nós estamos no processo de ruptura de uma cultura, né? E eu acho que a gente tem que estar muito atento, né? Tanto atento do ponto de vista empresarial para essas mudanças, de exercer esse direito previsto em lei para fazer ela acontecer. O Gama tem pontuado aqui alguns exemplos que passam batido no nosso dia a dia e que a gente não percebe, não faz a lei valer, porque muitas vezes não brigamos para fazer a aplicação dela. E vejo também, além da questão empresarial, a necessidade nossa, como dirigentes de entidades estaduais, buscar também replicar esses princípios nos atos estaduais. Você falando aí dessa lei que trata da questão de reconhecimento de firma, por exemplo, e eu lembrava aqui, quando você falava, o contraponto disso.
lá em Pernambuco, que minha empresa atua junto, Betinha, Zé Antônio, Vilaça, lá, para você ter ideia, hoje você não tem só que ser solteiro ou casado. Você tem que declarar que não tem união estável. E se tem união estável, você tem que trazer uma certidão de união estável. Mas se for casado, você tem que ter uma certidão de casamento com validade de 90 dias. Então, se você for casado lá no Amazonas, você tem que mandar autenticar sua certidão de casamento e dentro de 90 dias poder ter aquele ato. Então, é muito complicado, né? Mas eu acho que, assim, eu gosto de ver essa vontade de romper esse processo para que a gente possa lutar por isso, porque só deixando não vai acontecer, né? Por quê? Porque tudo isso tem uma razão de ser, né? É mais um ato de cartório que a gente vai pagar, é mais um reconhecimento, reconhecer a firma do tabelião do outro estado, trazer uma certidão num cartório de registro de pessoas. Quer dizer, é um processo que parece que as pessoas não percebem o quanto isso oneram as pessoas, os negócios, e, acima de tudo, ela reduz a dinâmica da economia. Na hora que a economia passa a ter essa velocidade prejudicada pela necessidade de atender, a gente deixa de fazer outras coisas, né? Então, eu acho que esse momento, eu acho que esse evento tem essa importância de provocar, não só nós, enquanto empresários, vermos o que dentro da nossa empresa tem uma coisa da MP 881 que também tem muito a ver com a gente, que é a questão do arquivo digital de documentos, né? Eu acho que a gente não pode também esquecer disso, quer dizer, nós temos que montar arquivos e mais arquivos. Outro dia tive uma auditoria na minha empresa da fiscalização do FGTS e ele queria os documentos dos últimos 30 anos. Ah, mas tem que ser e-mail magnético. Eu digo, mas não tinha nem computador. As folhas eram feitas na mão. Aí o cara não entende que há 30 anos era assim, né? Porque às vezes não sabe. Há 30 anos atrás nós tínhamos inflação e o cara não lembra disso, né? Então, esses atos são importantes porque é um rompimento de uma cultura instalada e que começamos a entender como normal. Exato, exato. Isso acho que é muito bom. Tem um decreto que é o 9.830, que esse eu recomendo vocês que leiam com carinho. Esse lei, ele regulamenta o decreto 4.657 de 1942, que instituiu a lei de introdução às normas do direito. Esse aqui, ele vem complementar aquele PL 7448 do senador Anastasia, que obteve alguns vetos. Então, ele define aqui, por exemplo, o que é dolo e o que é culpa. Isso tem a ver com o nosso dia a dia, quando tem um licenciamento ambiental, quando tem uma liberação de uma fatura, que é aquela coisa que há muito tempo a gente tem falado. Hoje, um funcionário público ele assina, decide, a interpretação muda ao longo do tempo e ele, no futuro, será penalizado porque ele decidiu hoje de acordo com as informações havidas hoje. E isso é um dos maiores fatores das coisas não andarem, das coisas não acontecerem. Esse decreto vem justamente regular isso aqui. Ele é muito extenso, não vou entrar no mérito. Eu vou, por exemplo, motivação e decisão na nova interpretação de norma de conteúdo indeterminado. Uma coisa complicada de escutar. Mas a decisão administrativa que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado e impuser novo dever ou novo condicionamento de direito, preverá regime de transição. Ou seja, eu entendo que hoje, como é que funciona? Eu entendo que a partir de hoje é assim. E daí todo mundo fica fora da lei, fica desenquadrado por uma série de entendimentos. A mais típica disso, para mim, é a Receita Federal. Quando ele chega e você tem um entendimento que imóveis até R$100 mil pagam 1% de RET, e daqui a pouco uma solução de consulta diz que se tiver uma unidade perante aquele empreendimento, contaminou todo o empreendimento, e aí você torna-se inadimplente de tudo isso. Então, a partir de agora, no mínimo tem que haver uma época de transição. E coisas desse tipo. Deixa eu ler, eu já te passo, que essa aqui eu queria muito que você entrasse, você e o Fernando, falasse, os nossos dois presidentes aqui, falasse bastante sobre ele. Mas eu quero
falar aqui, ó, responsabilização na hipótese de dolo ou erro grosseiro. Isso aqui nunca foi esclarecido exatamente o que era. Isso aqui causava sempre o terrorismo. Por que nós estamos fazendo uma obra e aí, de repente, vem uma cartinha de um auditor e para tudo aquilo? Por medo, tá certo? Aí é lá, o agente público somente poderá ser responsabilizado por suas decisões ou opiniões técnicas se agir ou se omitir com dolo, direto ou eventual, ou cometer erro grosseiro no desempenho de suas funções. Considera-se erro grosseiro aquele manifesto evidente e inexcusável, praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão, com elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia. Está claro o que é um erro grosseiro. Erro todos nós cometemos no nosso dia a dia. O que hoje existe é um terrorismo, alguém que assina e, de repente, a gente decide, a gente pode errar na decisão. E esse funcionário público, esse agente público, hoje é penalizado e, mais do que isso, sequer ele é protegido pelo Estado na hora de se defender. E aí estão um dos maiores fatores de travamento. Isso é uma das coisas que mais me sensibiliza nesse tipo de coisa. Por favor. Presidente, deixa eu brincar aqui, eu vou sair pela tangente, porque eu não estudei o decreto, mas o Fernando, com certeza, vai nos dar uma aula sobre ele. Mas vou falar em algo semelhante, que está na medida provisória 881, que o senhor passou en passant, que é que a gente gosta de letrinhas, A e R, Análise de Impacto Regulatório. Vejam a importância desse artigo. Qualquer administrador público da esfera municipal, estadual ou federal que queira lançar uma nova portaria, um novo decreto, instrução normativa, lei, ele vai precisar fazer antes um estudo prévio para ver se há ou não necessidade daquela regulamentação e investigar qual a melhor forma de fazer. Segundo, a necessidade de haver a participação democrática da sociedade. E aí eu vou dar de novo o exemplo da nossa querida Fortaleza. Não existe um projeto de lei do município de Fortaleza que venha a afetar o mercado imobiliário que o prefeito, através da sua secretária Águida, não chame as entidades envolvidas. Sinduscom, CREA, Asbeia, para negociar antes de virar lei. Porque quem sabe o que é melhor são as pessoas que põem a mão na massa. Eu não posso aceitar que uma portaria, uma lei, seja feita por um burocrata de gravata no ar-condicionado em Brasília com 15 graus. Quem tem que dar a participação e a determinação e dizer o que é bom, não é para mim, não, é para a sociedade, somos as pessoas que fazem acontecer. E aí eu vou dar de novo 2 exemplos para que você, presidente de entidade, faça da mesma forma na sua cidade. Os Sinduscons, ADEMES e Secov, geralmente congregam os pequenos e médias empresas, que não têm escritório, assessoria jurídica capaz de assessorar na área trabalhista, na área tributária, na área civil, na área imobiliária. Vou dar um exemplo. Sinduscom, existia uma lei ambiental lá no município de Fortaleza, o licenciamento ambiental. E aí vinha descrevendo quais as atividades precisava tirar a licença ambiental e quais as que precisava pagar a compensatória ambiental. E a lei terminava dizendo, e outros? E outros? Chegou um belo administrador de um partido de cor vermelha, que eu não sei qual é, e achou o seguinte, opa, esses outros aqui eu vou incluir agora o mercado imobiliário, até mesmo os empreendimentos onde tem coletor público de esgoto, rede de drenagem, etc, etc. Quer dizer, tinha toda a infraestrutura, o impacto ambiental era mínimo, mas uma forma dele arrecadar é dizer, essa turma tem dinheiro e eu vou cobrar a compensatória ambiental. E passou a cobrar a compensatória ambiental de todo empreendimento, quer fosse casa, apartamento, o que fosse, 1% do valor do VGV. Sinduscom tentou negociar, não conseguiu, chamou as empresas interessadas e disse, olha, eu compro essa briga e vocês só vão me pagar no resultado. Ninguém vai pagar nada, eu vou comprar essa briga e vocês pagam no resultado. Entramos com a ação, recebemos a liminar o juiz determinou que todos os alvarás e habites fossem dados
independente desse pagamento, porque o pagamento era ilegal, na liminar, o juiz já dizia isso, e passaram 2 governos da cor vermelha e ninguém conseguiu resolver o impasse. Chegou o governo de outra cor e disse, vocês têm razão, não tem sentido a gente abarratar a justiça, vamos fazer um acordo nos autos. E fizemos um acordo nos autos. Graças a isso, o Sinduscom colocou para o seu caixa mais de 2 milhões de reais. E as empresas economizaram 600 milhões de reais. Então, são exemplos como esse, tá certo? E que a gente precisa fazer acontecer, porque as entidades só vão sobreviver quem prestar serviço. Não adianta chorar a perda de arrecadação compulsória. Nós fomos defensores para derrubar a arrecadação compulsória. Então, façamos a nossa parte. Dá efetivamente para a entidade existir através da prestação de serviço. Gama, eu só queria fazer uma correçãozinha. Quem ganhou 600 milhões não foram as empresas, foram os consumidores. Porque, na verdade, quem paga esta conta, que às vezes a gente esquece, é quem compra, quem está na final da linha. É lógico, se custou mais caro, quando a gente fez aquele levantamento, que 12% do custo de um imóvel é o excesso de burocracia, alguém está pagando 12% mais caro. É quem está comprando, é muito óbvio isso. Então, vamos dizer, a gente tem que, quando estamos aqui, isso que a gente queria transmitir a todos que nos assistem principalmente, é exatamente isso. Quando a gente está falando disso, o grande beneficiário é o consumidor. O grande beneficiário é o próprio setor público. Porque no instante que ele agiliza um alvará, agiliza um habite, ele está fazendo o quê? Ele está antecipando a receita, ele está aumentando a sua receita. Porque o empreendimento que é entregue antes gera IPTU mais rápido, ele gera ISS mais rápido. Afinal de contas, ITBI, todos os impostos incidentes sobre isso aí. Presidente, me permite ouvir aqui o presidente do Piauí, aqui o Francisco, e me lembrei de algo que está também na nossa cabeça, e está acontecendo no Piauí e Minas Gerais. Tem municípios que têm índice de aproveitamento básico 2 ou 3, querendo reduzir para 1 e continuar a ser 2 ou 3 através de outorga onerosa. Não aceitem este abuso por parte dos seus prefeitos. Isto é ilegal. Então, não negocie com o prefeito. Conversem, mostrem irregularidade e, se for o caso, vamos à justiça. Eu até já brinquei com meu amigo Francisco, se ele quiser, na realidade, eu consigo um escritório de advocacia que entra no risco com ele. Agora não vai ser só 10%, não. O que eu ganhar, eu vou querer um pouquinho mais. Tá certo, Francisco? Nós estamos iniciando um trabalho sobre isso, mostrando o quanto que diminui a arrecadação do município quando se faz isso. O que acontece? É muito claro essa história. Você ganha um valor maior ao município em cima do terreno. Só que ele perde em cima de todas as vendas, em cima do ITBI e do ISS daquele empreendimento. É muito menor o valor de que ele ganha na outorga do que ele ganharia em cima do ITBI, porque o ITBI não é só terreno. O ITBI é uma obra inteira que está sendo vendido e ele está deixando de vender. Independente que o estoque de produtos na cidade é muito menor, e sendo menor, através dos anos, as transações são menores e ele deixa de receber sobre aquele estoque que é menor. Além de tudo, ainda põe as pessoas lá longe e a prefeitura tem que colocar infraestrutura para chegar lá. É de uma burrice inacreditável, independente do ideologismo, esse tipo de coisa. E agora a medida provisória lhe deu mais uma sustentação. O município vai ter que fazer análise de impacto regulatório. Ela vai ter que motivar porque é que ela está querendo baixar para depois subir. A motivação dela vai ser o quê? Arrecadatório. Essa não é a finalidade do plano diretor. Por favor, Chico. Eric, eu queria que você falasse do critério da dupla visita. Bom, isso estava previsto no parecer, presidente, mas foi retirado. Né? Essa foi retirada? Foi retirada. No parecer tinha essa previsão do risco das essa atividades. Da MP 881. Da 881. Então tá. Então eu acho que é uma coisa que nós temos que voltar a votar, porque realmente existe uma resistência muito grande, que aquela, respondendo uma pergunta que veio aqui do nosso público, a respeito da dupla visita, que é aquela coisa de já poder chegar e autuar. Vocês veem
que a briga é grande, não é à toa e fácil das coisas acontecerem. Tá, eu já vou falar, pode deixar aqui. Vamos lá, Fernando. Bom, esse decreto, ele, como dito, ele regulamentou a alteração na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, né? E, para mim, o principal ponto dele, da lei, é essa: é você trazer, ou dar ao gestor público a necessidade de justificar suas medidas do ponto de vista econômico e social. Acho que o resumo total é esse. Ele não pode simplesmente mudar de opinião, ou baixar um decreto, ou mudar uma norma administrativa sem antes, né, ou ao mesmo tempo, comprovar qual que é o impacto disso do ponto de vista social e econômico para quem será envolvido por aquele ato. E essa questão é tão importante, gente, eu queria falar, que vale para atos das 3 esferas do governo. No caso da mudança da Lei de Introdução de Normas, sim. Executivo, Legislativo e Judiciário. O Judiciário, para vocês terem ideia, o Judiciário Trabalhista, para falar da minha área, né, a ANAMATRA já ajuizou uma ação declaratória de inconstitucionalidade em relação às normas alteradas da LINDB, que dizem que os juízes também devem fundamentar suas decisões considerando esses impactos, essas consequências sociais e financeiras. Ou seja, ela vale, sim. Né? Aí, parafraseando o Gama aqui, vamos chamando a atenção aqui das entidades, dos colegas e tudo mais, nas decisões judiciais que vierem com conceitos subjetivos, né, indeterminados, função social da propriedade, aqueles que eles gostam muito de falar, esse tipo de coisa social, função social do contrato e tudo mais, se não houver uma justificativa concreta da aplicação daquela decisão, se ela se fundamentar só na função social da propriedade, por exemplo, pela Lei de Introdução à Norma de Direito Brasileiro, ela é passível até de nulidade. Vejam isso. Repita, Fernando. Repita o que a gente está dizendo. Uma lei, né? Repita isso aí, por favor. E explique também, por favor, Fernando, que eu, pessoalmente, como engenheiro, demorei muito a entender o que é esse decreto de 1942. Explique direitinho o que é isso. A Lei de Introdução, né? Na verdade, ela é chamada de Lei das Leis. É uma norma sobre direito, como a Érica disse. Ela ensina a ler e interpretar as leis. Como que o aplicador da lei, por isso que eu falei em qualquer esfera, executivo, legislativo, ou o próprio judiciário, que é o principal aplicador da lei, deve interpretar aquilo que foi colocado pelo legislador. Né? Isso vem desde 1942, na verdade. Ele é a antiga Lei de Introdução ao Código Civil, que ela chamava, e depois ela foi alterada para a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ou seja, do ponto de vista interpretativo, a sua abrangência foi até ampliada. Não é só sobre o Código Civil, é qualquer norma do direito brasileiro. E isso é importantíssimo, é fundamental. Mas, como disse o Gama, também pego mais uma vez um gancho na fala dele, isso só vai pegar, ou só vai acontecer se nós exercermos nossa cidadania e lembrarmos o tempo todo os agentes públicos de que se a lei existe, deve ser aplicada e que as decisões devem ser fundamentadas. Muito bom, Fernando. O que o Fernando quer dizer é o seguinte: a lei das leis é aquele que diz como se faz uma lei e como se interpreta uma lei. Isto foi de uma inteligência muito grande do senador Anastasia. Ao invés de mudar lei, ele mudou a lei que regula as leis. Ele foi lá na origem, em 1942, e fez aquele PL 7448, que mudou muita coisa já. Infelizmente, ele sofreu alguns vetos, o que acabou perdendo muito da sua eficácia. O que o Fernando está dizendo aqui é que a gente tem que exercer o nosso direito. O que eu conversei com muita gente nos últimos dias, e a coisa diz, isso não vai pegar. Tudo isso que eles estão fazendo aqui não vai pegar. Acho que a gente não tem que questionar isso. Nós temos sim, que não sei se vai pegar ou não vai pegar, é lei, vamos exigir que se cumpra. A gente também fica, às vezes, até acomodado, a gente fica temeroso de uma represária, mas que se dane. Nós, em conjunto, exigindo aquilo que é o nosso direito, sim, nós podemos fazer esse país um país muito melhor. O grande objetivo nosso, dessa reunião que nós estamos tendo aqui, e agradecemos a todos, que é muita gente que já está nos assistindo aí no Brasil afora, que é justamente este conhecimento que vocês têm que ter para exigir.
E se pedir um alvará, a prefeitura tem que dar em 60 dias, 90 dias, 120, e ela tem que cumprir, senão você vai lá com uma ordem judicial e sai com o alvará na mão. Se não entregou a tempo, não é problema teu, é problema da prefeitura. Vocês compreendem? Então, isso que o Fernando falou aqui é muito importante. Quando você vai pegar um licenciamento ambiental é um enredado de normas. Você tem norma federal, estadual, municipal. Você tem jurisprudência. Você tem resoluções de conselhos, de tudo quanto é ordem. Você tem informação, você tem entendimento do Ministério Público, muitos deles conflitantes. Muitas interpretações e legislações conflitantes. Qualquer coisa que for fazer de meio ambiente, principalmente, vai haver uma discussão. Então, alguém tomar uma decisão, sempre poderá ter alguém que o questione. E agora nós temos um instrumento aqui para dizer o seguinte: quem fez baseado no entendimento. Ele fez de boa fé. Ele não fez por dolo, não fez por erro grosseiro. E ele não poderá ser imputado algum tipo de pena, algum tipo de processo em cima dele. Eu acho que isso aqui é um ponto assim fundamental da cidadania brasileira. Porque hoje nós vivemos numa ditadura de meia dúzia de pessoas que nos impõem a sua conduta, nos impõem a sua forma de ser. Isso não pode ser assim. O Brasil lutou muito por uma democracia e isso a gente tem que levar como um valor muito extenso. Eu me prolonguei um pouco aqui, mas eu acho que isso aqui demonstra bem o que a gente está querendo hoje sobre tudo isso. E aquele outro ponto que eu coloquei, quem ganha é o cidadão. Nós somos um mero intermediário entre o sonho, eu sempre falo, o sonho da Maria e o emprego do João, né? Estamos chegando a uma outra pergunta, que nos perguntam sobre iniciativas sobre o Estatuto das Cidades. Eu vou guardar essa pergunta para os nossos convidados. O deputado Jerônimo Gorgen, ele estava numa reunião lá no Congresso Nacional, está prevista a chegada dele aqui às 11 horas, então daqui a pouquinho ele vai estar conosco. O Caio Megali também, da Secretaria de Emprego, Competitividade e Produtividade, também estará conosco daqui a pouco, e o secretário Carlos da Costa entrará ao vivo ao meio-dia. Então, nós temos um tempinho aí pela frente para a gente conversando. Mas é muito boa essa pergunta aqui para a gente fazer aí na sequência. Claro, Fernando. Só uma questão aqui que você falou que é muito importante. Nós estamos vivendo a era da demonização do erro. Ninguém pode... Estávamos, né? Vamos falar assim, estávamos vivendo. Eu posso dizer que ainda nós temos que primeiro nos conscientizarmos e não deixar que isso volte. Mas alguns agentes ainda insistem nisso, né? Você é o culpado, você parte do princípio de má-fé, de que você tem que provar que você age da forma correta, e não ele tem que provar que você age da forma errada, né? E essas normas todas que nós estamos discutindo, a MP da Liberdade Econômica, a Lei de Alteração da Introdução do Direito Brasileiro e outras normas que buscam simplificar e dar e acreditar no empreendedor, elas mostram de fato que existe uma mudança, como o Carlos Henrique falou aqui. Nós estamos num momento de mudança de cultura, né? Nós precisamos incentivar, estimular essa mudança de cultura. Nós precisamos acreditar naquilo que está sendo feito para nós, né? E nós temos que mostrar para os órgãos públicos, para os agentes públicos, que, como foi dito aqui, nós que empreendemos, nós que construímos o Brasil. E nós precisamos ter liberdade para isso. Então, não deixem de questionar. Insisto nisso que o Gama falou, eu acho que o Gama foi extremamente feliz nesse ponto, não porque eu sou advogado, né? Advogado, em tese, gosta de um contencioso da briga e tudo mais, não por isso, muito pelo contrário, eu acredito no direito preventivo, né? Mas se nós não questionarmos para fazer valer essas normas que hoje estão sendo alteradas, daqui a um ano, 6 meses, um ano, está acontecendo tudo de novo igual era, ou seja, não adiantou para nada, né? Então vamos sair da era da demonização do erro, né, para valorização do empreendimento. Eu acho que é só
uma colocação um pouco fora do contexto de análise jurídica, presidente, mas que não pode deixar de ser falado. Inclusive, isso ressalta a importância das nossas entidades. Porque muitas vezes o empreendedor, como você disse aqui, às vezes ele não quer questionar, né, sozinho alguma questão, não é, Gama? Então, às vezes, a entidade é um anteparo para ele, e o associativismo ele existe para isso, justamente para dar um anteparo aos empreendedores que não querem, ou não podem, ou não têm condição de sozinhos enfrentarem a briga. Então, as entidades têm que enfrentar essa briga, se preciso for. Esse enfrentamento jurídico, ele é típico das democracias evoluídas, né? As democracias temerosas, as democracias que o cidadão não se sente respeitado, são aquelas que não funcionam. E eu acho que para nós funcionarmos é importante esse litígio, né? Eu acho que isso aí, exigir o nosso direito, é um ponto fundamental em tudo isso. Eu queria botar aqui também o decreto 9723, que é aquele que institui o cadastro de pessoas físicas. Eu queria que você falasse um pouquinho, tá, Érica? Bom, esse decreto veio ao encontro à lei de simplificação, porque ele resume a necessidade do particular apresentar vários documentos para demonstrar sua identidade, resume em um só, no CPF. Então, agora, ao invés de apresentar carteira de identidade, de motorista, certidão de nascimento, qualquer carteira de trabalho e outros tantos documentos, ele pode apresentar um único, que é o CPF. Então, tudo isso será simplificado para um único documento. Esse é o que o decreto trata. Estamos falando de fazer um financiamento imobiliário e só levar o CPF. Vocês compreendem? Vocês compreenderam? Parece que é uma coisinha besta. Eu citei isso, porque eu queria fazer o seguinte: o CPF pode concentrar tudo. Então, um monte de papéis que existem por aí, eles podem ser substituídos pelo CPF. É uma coisinha simples, mas imagine, esse decreto é o decreto 9723. Esse é de 11 de março. São uma série de decretos que vieram ocorrendo ao longo do tempo aí. Tem também o decreto 9936, que regulamenta a lei 12.414 de 2011, que disciplina a formação e a consulta a banco de dados com informações de implemento de pessoas naturais ou de pessoas jurídicas para a formação de histórico de crédito. Isso tem a ver com concessão de crédito, é mais um desses pontos. Agora, nós temos a gente ia comentar um pouco, pretendemos comentar um pouco sobre a MP 881, mas achamos melhor esperar o nosso deputado que está chegando, porque ninguém melhor do que ele hoje no Brasil para saber exatamente o que foi aprovado e o que deve acontecer, quais serão os próximos passos, o que é possível ainda ser feito. E logo depois os participantes e os outros participantes. Nós temos uma série de outras coisas, entre as quais o Fernando Guedes vai falar agora conosco sobre o e-social, do que se está se imaginando que a gente vai fazer. Bom, tudo acontecendo, né, gente? O e-social, da forma que ele existia, acabou. Isso é uma coisa que pode ser dita. Inclusive, na MP 881, no parecer, havia um artigo, não sei se ele manteve, vamos esperar o deputado Jerônimo, dizendo que o e-social, enquanto obrigação da forma anterior, acabou, né? Mas, recentemente, foi editada uma nota técnica da Secretaria da Receita Federal, Secretaria de Previdência e Trabalho, Secretaria de Desburocratização, já indicando que até o dia 30 de setembro o novo e-social vai surgir, né? Que um novo e-social em que as obrigações trabalhistas serão diferenciadas das obrigações tributárias, aquele antigo bloco K, outras coisas que estão sendo discutidas e tudo mais, né? E que todas aquelas obrigações de papel, GPS, GFIP, CFIP, os livros de registro, esse tipo de coisas, entrariam dentro do sistema, mas de uma forma simplificada. O secretário Rogério Marinho fala em eliminar mais de 1000 lançamentos que antes eram previstos no e-social. Há essa previsão de até o dia 30 de setembro sair essa nova portaria ou nota técnica dizendo da estrutura do novo e-social, que até o fim do ano entraria em vigor
do ponto de vista de obrigações trabalhistas, a folha de pagamentos, que é o que hoje já está em vigor, né? A parte relativa à saúde e segurança do trabalho, que era vista com muito receio por parte dos profissionais de relações trabalhistas e recursos humanos, estava previsto para entrar em vigor em janeiro de 2020, já foi prorrogado para julho. Por quê? Porque também vai ser alterada e simplificada até em virtude das alterações das normas regulamentadoras. O E-Social de SST não podia entrar em vigor se com as normas regulamentadoras em revisão. Mas fato é que também está indo ao encontro dessas políticas do governo de simplificação e desburocratização. De cara, já falaram em eliminação de mais de 1.000 campos de lançamento. Então, para vocês terem uma ideia de se estão sendo eliminados 1.000 campos de lançamento, quantos campos existiam, a complexidade, o tamanho do E-Social, né? Mas, por enquanto, isso está na promessa, igual nós estamos falando. Vamos ver, são duas datas importantes, 30 de setembro, que seria a data da edição dessa portaria ou instrução sobre a estrutura do novo E-Social, e 31 de dezembro também, que é quando o governo diz que quer colocar o E-Social já pronto para começar a rodar na nova configuração em 1º de janeiro. Maravilha. Eu ia pedir agora que... eu vou deixar por último você, Gama. Eu pedi para a Érica e o Carlos Henrique fazerem uma análise final aqui, para a gente ir para o próximo estágio. Presidente, mas antes, me permita falar como empresário. 5 minutos, garanto a você que é 5 minutos. Pode ser? Bom, eu estou falando para o empresário que está lá no Oiapoque, Caxias do Sul, Caruaru ou Corumbá. Tá? Eu sou amante do associativismo. Como empresário, minha empresa tem 42 anos e eu lhe garanto que o que minha empresa investe na minha entidade de classe, chamada Sinduscom, não representa 5% do que eu ganho com as atividades e as informações prestadas por esse sindicato. Eu te sugiro, que não é associado ainda, procurar o presidente da tua entidade e fazer a ele um desafio. Permitir que você participe das atividades da tua entidade por 60 dias de forma gratuita. Peça a ele uma consultoria dos assessores do teu sindicato para entrar na tua empresa e mostrar os impostos que você está pagando a mais indevidamente. O gasto que você está tendo com atividades paralelas, procurando cartório de registro de imóveis, prefeituras e corpo de bombeiros, para resolver um problema que não é só seu, porque eu serei você amanhã. Desafio o presidente da sua entidade. Eu tenho certeza que com menos de 60 dias você vai ser o mais novo associado dessa entidade. Só esse recado estou dando como cidadão e como empresário. Minha empresa foi constituída no dia 11 de novembro de 1977. Obrigado, Gama. Parabéns. E eu acho que o Gama representa muito aquilo que a gente sente no associativismo. Essa garra, essa vontade de cada um cumprindo uma parte, no seu pedacinho, como que o todo pode ser representado. É isso aí. Obrigado, Gama. Obrigado por tudo que você tem feito pelo nosso setor. Eu vou começar pela Érica. Bom, eu entendo, presidente, que essas medidas todas adotadas pelo novo governo, elas são preambulares, né, de um Estado preambular liberal. Eu acredito que muitas outras iniciativas podem e devem ser feitas. Esse é só um início, porque nós no Brasil hoje temos uma cultura cartorária, né, e eu creio, é o meu entendimento, que nós precisamos nos liberar um pouco dessa cultura. Né? Tem índices internacionais que falam que os países mais liberais têm os mais altos índices de desenvolvimento humano. Então, isso quer dizer alguma coisa. Né? Um Estado social como é o nosso hoje, ele é bom, mas não está funcionando. Não está funcionando com a quantidade de desemprego, a crise econômica que está muito grande no nosso país. Então, é preciso mudar. E repetindo a palavra do nosso ministro Paulo Guedes, ele no seminário do STJ que aconteceu ontem, ele pediu, por que vocês não nos dão mais tempo? Né? Tanto tempo foi dado para os governos pretéritos que estabeleceram um Estado democrático, social, um socialismo, quase um socialismo.
Então, ele solicitou a todos nós que pudéssemos dar mais tempo a esse novo governo, para que essas medidas que eu acredito que são boas, não são as melhores ou não vão resolver imediatamente o nosso problema, mas são medidas iniciais, que podem mudar, que podem ajudar a nossa economia, que podem gerar mais emprego, que podem gerar mais renda. Presumir a boa-fé do particular é importantíssimo. A gente não pode partir do pressuposto, eu já falei isso, nós não podemos partir do pressuposto que as pessoas agem de má-fé, né? Dar a presunção de boa-fé nas relações empresariais, nas relações cíveis, isso é muito importante. É um começo. E eu espero que esse governo consiga implementar mais medidas nesse sentido, para que a nossa economia cresça, para que haja mais trabalho, mais renda e mais consumo para o nosso país. Fernando. Bom, presidente, é isso, né? Nós aqui defendemos o trabalhador, no final das contas, né? Falando em relações trabalhistas. Nós defendemos o emprego, defendemos o consumo, né? E com essas medidas liberalizantes, vamos dizer assim, você estimula a atividade econômica de forma a aumentar empregos e aumentar o consumo. Mas não defendemos só o trabalhador operário, não. Defendemos também o trabalhador empresário, né? Que é aquele que empreende, coloca sua força de trabalho e um pouco mais do que o operário, que é o risco, assume o risco do negócio, né? E precisa ser protegido por isso. Essas regras, elas visam proteger esse empreendedor, esse trabalhador empresário, justamente para que ele possa fazer a roda da economia girar, criar empregos, né? Vender produtos, pagar impostos e a nação prosperar. Isso que é importante. E só para duas coisinhas, presidente, que não está exatamente na análise regulatória das questões que foram colocadas no primeiro semestre, mas que são importantes ser atualizadas, se me permite, ao nosso público. Primeiro que a reforma trabalhista entrou em vigor em 2017, ela está andando, né? Está se consolidando em alguns pontos que é importante falar. Recentemente, o Tribunal Superior do Trabalho declarou a constitucionalidade, a possibilidade de aplicação plena do trabalho intermitente, por exemplo, né? O próprio Tribunal Superior do Trabalho também já está validando reiteradamente a terceirização de serviços, né? Aquele temor de inconstitucionalidade, discussões e tudo mais, isso tem sido mitigado e resolvido nos tribunais brasileiros. A questão da justiça gratuita e pagamento de honorários e sucumbência na justiça do trabalho também está sendo cada dia mais aplicado de forma clara e tranquila pelo judiciário brasileiro. A aplicação de outras regras, o negociado sob o legislado, que é tão importante, que vale para fazer nossas convenções coletivas e acordos coletivos valerem aquilo que está escrito mesmo. O Supremo Tribunal Federal acabou recentemente, né, admitiu como temas de repercussão geral a validade ampla dos acordos, e o Tribunal Superior do Trabalho, anteontem, decidiu suspender todos os processos de questionamentos de normas coletivas que envolvem o alcance dessas normas, ou seja, o negociado sobre o legislado, até decisão final do Supremo Tribunal Federal. Nesse segundo semestre está pautado algumas ações diretas de inconstitucionalidade que estão tramitando no Supremo Tribunal Federal sobre a reforma trabalhista, que também tendem a dar validade a vários pontos que são importantes para nós. Então, estava conversando com o meu amigo Carlos Henrique aqui, não tenham medo de aplicar os preceitos da reforma trabalhista. Isso a jurisprudência, a justiça, os aplicadores do direito da reforma trabalhista direito trabalhista, melhor, estão consolidando os seus preceitos e fazendo valer, né? Isso já era esperado, a gente saberia que ia demorar algum período mesmo, haveriam discussões, dúvidas, questionamentos e problemas, mas a coisa tende a estabilizar. Obrigado, Fernando. Chegou aqui o Caio Megali, daqui a pouco vai estar conosco. Caio, estou mandando aí. Obrigado. Vai lá, Carlos, por favor. Eu acho que esse depoimento do Fernando, ele mostra exatamente a grande preocupação quando a gente vê coisas novas, porque costuma-se dizer que tem lei que pega e lei que não pega. Mas para a lei pegar, a primeira coisa que nós precisamos saber é conhecê-la. Depois é buscar e lutar para que ela se aplique, né?
Então, eu acho que todo eventual ceticismo que a gente às vezes fica, será que o fiscal vai entender isso? Será que o auditor vai pensar naquilo? Será que o juiz vai pensar naquilo? Mas se a gente não fizer o exercício das mudanças, a gente não vai saber. Eu até provoquei aqui o Fernando sobre a reforma trabalhista. Foi ótimo para a gente, o que a gente já testou na prática, né? Todas as empresas aí já tiveram uma redução de litígios, de processos imenso, mas tem tantos outros dispositivos que muitos de nós ficou ali com o pé no freio, com medo de avançar, né? Então, é importante que alguém avançou, alguém enfrentou, e ele está dando depoimento aqui que isso foi validado por onde tem que ser validado. E a mesma coisa que eu acho que a gente vai ter que exercitar sobre essas novas mudanças, acreditar e fazer valer a lei, como diz o Gama, exercer a cidadania de forma plena. Mas é isso. Obrigado, Carlinhos. Doutor Gama. Presidente, me queira bem. Você já me deu um banho, literalmente. Não tira o doutor anda de branco. Mas eu queria pegar as palavras do Fernando, quando ele falou que as coisas estão mudando, e fazer uma reflexão com os nossos colegas de que a gente precisa ter cuidado com essas mudanças, porque as mudanças, diferentemente do passado, que vinha de forma linear, agora é de forma exponencial. Então, quando menos espera, essa lei já não está valendo mais. E está muito mais fácil hoje você ter acesso à informação. Ainda quando eu estudei, na realidade, o direito, a gente, para saber de uma lei, eu tinha que pegar, na realidade, um livro grossão, pesava uns 5 quilos, onde tinha lá a compilação das leis. Hoje eu boto na tecla do Google, lá do pai dos burros de todos, e instantaneamente eu, na realidade, não tenho só a lei, mas o comentário dos principais doutrinadores. Então, hoje, na realidade, no meu modo de entender, o analfabeto é aquele que não se atualiza. Então, essa mudança tem sido muito brusca, deixou de ser linear para ser exponencial. E aí eu vou falar para o mercado imobiliário. Nós tivemos ter a Lei 13786, conhecida como Lei, entre aspas, dos distratos, e muito cuidado com ela, porque eu não tenho dúvida, eu tenho percorrido esse Brasil afora no seminário bem conduzido pela CEBIC, chamado Dialogando com o Judiciário, onde a gente troca de ideias com os desembargadores e juízes, mostrando a complexidade da incorporação, e todos eles têm dito o seguinte: o artigo 413 do Código Civil, que permite o juiz reduzir a multa se manifestamente excessível, vai ser, sim, aplicada, mesmo com a lei, se os empresários, em seus contratos, colocarem que a multa, em função da resolução provocada pelo consumidor, for de 50%. A lei não diz 50%, a lei diz até 50%. Justamente para que você faça a distinção. Cobre uma multa maior de quem é investidor, reduz a multa se é o consumidor, e se o consumidor deixou de comprar a casa própria, não por culpa dele, mas por culpa do agente financeiro que, por caixa preta, negou o financiamento dele. Então, cuidado, senhores empresários. Nós precisamos usar a lei da forma correta. Então, é a minha orientação. Coloco o Conselho Jurídico à disposição de todos os presidentes de entidades para conversar não só sobre essa lei, mas de todos os assuntos jurídicos. E eu tenho certeza que, através desse diálogo franco, sincero e republicano, que nós vamos construir o Brasil que nós queremos. Muito obrigado aí a todos, ao presidente, aos colegas aqui de turma, e dizer a você que não fez a pergunta, porque achava que a gente não saberia responder, não se preocupe que aqui na plateia tem um bocado de universitário que sabe muito mais do que nós, e com certeza sua pergunta seria respondida. Então, se ela veio e não foi respondida, mande, que a gente mandará a sua resposta o mais rápido possível. Muito obrigado. Obrigado, Gama. Eu queria falar a quem nos assiste que continue mandando suas perguntas, a gente já recebeu algumas, estamos respondendo, nós vamos aqui até meio-dia, meio-dia e pouco, e poderemos ir respondendo tudo isso que surgirem de dúvidas em todas as nossas falas. Eu queria... Não fui eu agora. Eu queria, só para finalizar esse bloco aqui, dizer o seguinte: a importância de tudo isso que está acontecendo e a importância que tem de nós encararmos isso, de fazer aquilo que o Fernando falou, daquilo que o Gama falou, o Carlos Henrique, a Érica insistiram muito, que essa nossa cidadania.
nós exigirmos essa nossa cidadania, porque o que o Carlos falou do pega ou não pega, a lei não pega isso, daquilo, aquilo outro, na verdade passa muito por isso, da nossa iniciativa de fazer valer o nosso direito. Nós acostumamos, ao longo do tempo, aceitarmos, fomos aceitando coisas que hoje temos um espaço de provar que aquilo que a gente acredita, que aquilo que a gente defendeu ao longo do tempo e que acabamos sendo amassados, porque sempre era lido ao contrário, que funciona, que dá certo, que é bom para o cidadão, principalmente. Eu acho que é essa a mensagem que a gente queria deixar aqui como CEBIC, da importância que a gente tem em fazer valer todas essas medidas que já vieram, que temos certeza que virão ainda. Nós temos por aí reforma tributária, que temos que ter o cuidado máximo, que ela não aumente carga tributária, que ela não onere o trabalho e que ela seja simples. Isso são princípios que todos nós temos que defender. Vem por aí o E-Social, que o Fernando acabou de falar, vem por aí uma série de outras reformas que impactam diretamente na atividade econômica. Nós precisamos estar juntos, tenho certeza que estaremos, e sempre junto com vocês e agradecendo a todo o apoio que tem sido dado. Presidente, me permita fazer um pequeno comercial, que eu me esqueci. Se você gostou do diálogo de hoje, você deve estar presente em Fortaleza no dia 6 de setembro, na Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Lá nós teremos o 4º seminário Construindo o Direito, cujo tema é a importância do Poder Judiciário na solução da insegurança jurídica do país. Já confirmados o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Aloysio Correia, o ministro do Tribunal de Contas da União, Benjamin Ziller, e muitos outros. Então, não perca o evento no dia 6 de setembro, na sexta-feira, e no final de semana você prorroga usando aí as maravilhas da nossa cidade. Obrigado, presidente. Obrigado, Gama. E o documento ao qual nós nos referimos desde o início, nós estamos aqui comentando, está à disposição de vocês no nosso link. Bom, agradeço a presença de vocês. E eu convidar, antes de chamar o Caio, um minutinho só, Caio, eu queria convidar. Muito obrigado, Gama, muito obrigado, Carlos Henrique, Fernando, Érica. Eu queria convidar o Maurício e o Sérgio, porque nós vamos aproveitar e fazer um intervalo comercial realmente aqui agora. Antes que chegue o Jerônimo, está chegando também, tá, Caio? Aqui às 11, ele combinou que ele estava com uma reunião, era para ter sido às 10, mas ele estava com uma reunião. A gente faz uma mesa aqui, discutimos junto com ele. Tá, aqui houve um acidente há pouco, só não sentem aqui. Senta aqui, Sérgio. Senta ali, Maurício. Tudo bom, Sérgio? Tudo bem.